De volta com o nosso programa, com o nosso Tudo Posso. Você segue ligado aqui na Rede Família de televisão. Aliás, a nossa emissora está de site novo, redefamilia.com.br. Eu convido você a acessar aí de casa, saber todas as novidades da nossa programação. É um meio da gente ficar mais pertinho de você também. É claro que o Tudo Posso também tem outros canais de comunicação. Tem o nosso e-mail, tudoposso@redefamilia.com.br, e o nosso Facebook, facebook.com/programa Tudo Posso. Vamos falar de dinheiro agora? Esta semana tem um prêmio muito especial na promoção O Dia Hoje. São R$ 30.000 para você. É dinheiro que não acaba mais. E olha, eu quero saber aí, o que você faria com essa grana? Dá para reformar a cozinha, aliás, trocar todos os móveis da casa, né? Comprar uma moto, dá para fazer muita coisa, dá sobra dinheiro. Mas para isso você precisa ligar. Aproveite agora então para ligar e participar. 996450917. 996450917. Já vai ligando, vai fazendo os planos. E olha, além dessa grana, você ainda pode levar R$ 100.000 em barras de ouro. É isso mesmo, R$ 100.000 em barras de ouro. É um sonho que pode virar realidade. Então corra e ligue. Esses R$ 30.000 que eu falei para vocês já saem depois de amanhã, só daqui a 2 dias. Então já sabe, hein? 996450917. Vamos lá então, ligue, participe e boa sorte. Vá fazendo os planos. Encher o bolso com R$ 30.000. Ô, coisa boa, não é, Maria Cândida? Eu que queria encher meu bolso com R$ 30.000, que delícia, mas tem que ligar, né, gente? Bom, nós vamos falar de saúde. Considerada um tipo de medicina alternativa, a homeopatia atua por meio de estímulos energéticos desencadeados por medicamentos homeopáticos com o intuito de reequilibrar a energia vital dos pacientes. Mas o que isso significa? Como que funciona? Por isso, nós estamos recebendo o homeopata, Dr. Rodrigo Scabelo, da Clínica Médica São Walter, que vai esclarecer todas as dúvidas sobre homeopatia. Tudo bem? Como vai? Bem-vindo ao programa. O que, afinal, é homeopatia? As pessoas, elas lembram, falam de homeopatia, lembram daqueles comprimidinhos pequenininhos, branquinhos, né? Dos glóbulozinhos pequenininhos, que foi o início da homeopatia, né? A homeopatia foi desenvolvida há mais de 200 anos na Alemanha, né? Quem pensou no sistema homeopático foi o Hahnemann, que era um médico alemão, e ele observou o seguinte, que algumas medicações, em doses muito pequenas, produziam efeitos farmacológicos também. Que não basta você poderia dar a medicação em si para tratar uma doença, mas se você pegasse uma fração muito pequena daquela medicação, ela também poderia curar ou produzir algum efeito contrário. Observando isso, ele começou a fazer todo um sistema de medicina, de tratamento totalmente diferente. Ou seja, você pega uma parte muito pequena do medicamento, uma fração, ou às vezes até chega a ser apenas a energia desse medicamento, que é algo muito difícil para a gente entender. E quando eu também, enfim, na faculdade de medicina, quando a gente começou a ouvir e falar de homeopatia, parecia uma coisa muito estranha, né? Que a energia de algo poderia produzir cura, poderia produzir melhora. Mas ele começou a observar isso através de estudos muito bem desenhados e fez um sistema, que é o sistema homeopático consagrado alemão. Certo. Esse é o sistema Então mais quer dizer antigo. que a homeopatia, aqueles remedinhos, né? A gente pode chamar de remédio? Pode, são remedinhos remédios. pequenininhos, eles são feitos do remédio Principal. principal, o alopata? Exato. Pode ser um remédio alopata, pode ser uma planta, pode ser um mineral, pode ser um veneno. Tem muitos remédios homeopáticos que são venenos. Então, por exemplo, o arsênico, o laquesis, que é veneno de cobra. Então, ele viu que o veneno de cobra mata. Mas, ao mesmo tempo, se você pegar uma fração muito, muito pequena, ele pode curar. Como uma vacina, é um princípio um pouco similar ao que a gente tem hoje das vacinas. Muita gente tem dúvida quanto à homeopatia, que fala assim, será que eu posso me tratar, já que eu tomo um remédio para dor de cabeça, para, sei lá, para outras, para dor de estômago, eu tomo um remédio alopata. Mas a homeopatia vai funcionar se eu misturar os remédios? Perfeito. O que acontece? A homeopatia, como toda a ciência médica, tem vários tipos de visão, vários tipos de braços que foram desenvolvidos dentro da homeopatia. Tem homeopatas mais clássicos que pregam que você deve só utilizar medicamentos homeopáticos. Já
Agora, existe uma homeopatia mais moderna, que prega que você tem que fazer uma sinergia entre a medicina moderna e a medicina homeopática natural. Eu gosto dessa linha. Eu acho que a gente está em 2015, né? A gente tem avanços na medicina que a gente pode utilizar da medicina moderna e também utilizar da medicina alternativa, digamos assim. Então, você pode utilizar medicamentos homeopáticos com medicações alopáticas, que seriam as tradicionais, e isso não faz nenhum mal, né? Você tem que ter o bom senso para saber o que é melhor para o paciente. E, no fundo, tem que procurar um médico especialista, né? Exatamente. Tem muitos médicos especializados em homeopatia hoje em dia ou não? Não tem. Eu próprio gosto muito de homeopatia, estudo homeopatia, sou da Sociedade de Homeopatia e Homotoxicologia, mas eu não sou homeopata de formação. Eu comecei a estudar a homeopatia de ver que medicamentos naturais podem causar cura, podem causar benefício sem efeitos colaterais, ou efeitos colaterais muito baixos. Então, isso que me deixou muito surpreso e muito feliz, né? Você vê os pacientes melhorando sem toda aquela carga tóxica que a gente tem na medicina tradicional, que às vezes é necessário, depende do tipo de medicação, depende, né, precisa ter bom senso do tipo de doença. Então, não pode existir esse mito que a homeopatia ou outras terapias alternativas, digamos assim, não possam ser aliadas à medicina moderna. Elas podem e, no meu entender, devem ser associadas. A homeopatia trata todo tipo de doença ou algumas específicas? Todo tipo de doença. A homeopatia, ela é muito similar aos princípios de Hipócrates, pai da medicina, aos princípios da medicina oriental, da medicina chinesa, em que não existe só a doença, existe o doente. Então, a pessoa deve ser tratada como um todo, e até dentro da homeopatia existe o que a gente chama de homeopatia unicista, que o homeopata ele descobre qual o seu tipo de medicamento, que é o medicamento único, de fundo, que ele serviria para tratar tudo em você. Parte emocional, digestiva, imunológica, endocrinológica. Então, tem essa linha também que acredita que existe um medicamento específico pela sua vibração, pela sua constituição genética, pela sua forma de pensar e de ser. Então, tem Como se fosse um floral, assim, alguma coisa que faz para a pessoa? Quer dizer, sem... Mas... Não, claro, é que o floral, até o pessoal confunde, foi bom você perguntar, ele é uma espécie de tratamento, até um pouco similar à homeopatia, mas é um pouco diferente, né? Floral vem do quê? São medicamentos feitos de base de flores, né? Então, tem os florais de Bach, que são muito conhecidos, né? Também foram desenvolvidos nessa época, mas é um outro tipo de formulação de medicamento, é completamente diferente e não há estudos científicos, até onde eu saiba, sobre os florais de Bach, que é diferente. A homeopatia é uma especialidade médica reconhecida, tanto no Brasil como em vários países do mundo, né? Tem mais de 200 anos de história e ela também é sistematizada na Alemanha, mas a gente vê tanto na medicina chinesa, na medicina indiana, na Ayurveda, na medicina tibetana, muitos princípios muito parecidos com a homeopatia. Então, na verdade, obviamente o Hahnemann sistematizou isso há 200 anos atrás na Alemanha, mas existem princípios que a gente vê em outras medicinas antigas também que seguiam coisas muito similares à homeopatia de hoje. Então, as crianças podem ser tratadas? Qualquer idade pode ser tratada com homeopatia? Perfeito, especialmente as crianças e os idosos. Já que os medicamentos homeopáticos são bastante seguros, eles causam muito poucos efeitos colaterais, meu entender, as crianças, idosos, eles têm, primeiro, as crianças têm uma resposta muito rápida. Às vezes você administra a medicação e em 1 a 2 horas a criança já saiu totalmente do quadro, né? E os idosos vivem hoje um problema muito grave que a gente chama de polifarmácia. Então é muito comum os idosos irem no consultório e estarem tomando 10, 15, às vezes 20 medicações diferentes. Então, por que não tentar reduzir um pouco esse número de medicações e substituir algumas por medicamentos homeopáticos ou de outra forma para você diminuir a carga tóxica que o organismo recebe? Eu vou deixar uma pergunta já em aberto, o Rafael vai dar um recado e a gente já volta. Mas eu quero saber, daqui a pouco, doutor, ele falou de rapidez, né? Por exemplo, tem casos que em 2 horas você já tem um resultado.
Mas quando a gente toma a homeopatia, a gente tem medo, às vezes, que demore a funcionar. Exato. Então, eu vou deixar essa pergunta em aberto. Rafael vai dar um recado e a gente já volta. O seu carro novo está mais perto do que você imagina e para isso você deve ligar 0800 940 1585. Esse é o telefone para você ligar para a Embracon. Eu quero que você garanta o seu carro novo pelo consórcio Embracon. Olha, com esse consórcio, você adquire, por exemplo, um Volkswagen Gol. Olha o tamanho da parcela. Dá para acreditar? R$ 372 mensais. Mas ainda não tem só o Volkswagen, não. Tem para você também um Chevrolet Onix, pagando parcelas a partir de R$ 434. Tem mais carro para você. Que tal um Hyundai HB20 por apenas R$ 496. Olha que carro bonitão. E tem muitos outros carros, então não perca tempo. Para isso você vai ligar agora no 0800 940 1585. Ligue e conquiste o seu carro novo sem pagar nada de juros. É isso mesmo que você ouviu. No consórcio Embracon, nada de juros. E também você recebe, é claro, um atendimento de primeira e pode escolher um plano que cabe aí no seu bolso, tudo sem burocracia. Você vai ligar exatamente agora, 0800 940 1585 e conquistar o seu carro novo com a Embracon. Todo mundo de carro novo, vai ligando então. A gente volta agora para a entrevista, eu vou chegar lá junto porque eu também vou tirar as minhas dúvidas com o Dr. Rodrigo. Vamos lá, Maria Cândida, a resposta da sua pergunta verdade. agora, né? A gente está recebendo o Dr. Rodrigo Scabelo aqui da Clínica São Walter, ele é homeopata e estamos tirando todas as dúvidas sobre homeopatia. E eu deixei uma pergunta em aberto, que é sobre o tempo que demora para fazer efeito. Muitas pessoas tomam o remedinho e falam assim, isso aqui não vai funcionar, isso vai demorar. E o outro remédio seria mais eficiente na mente das pessoas, né? Como que é isso, doutor? O que a gente tem visto, e agora está nascendo aqui no Brasil, já existe na Alemanha há 50 anos, uma linha de homeopatia moderna que justamente tende a tirar esses mitos. Primeiro, de que a homeopatia demora a funcionar. A gente tem pacientes que a gente vê que estão com enxaqueca, que estão em uma crise asmática e que você administra a medicação e rapidamente eles saem da crise, rapidamente eles melhoram. E segundo, o mito também de que o paciente primeiro tem que piorar para depois melhorar. Isso é uma coisa que realmente existe dentro da ciência médica homeopática, mas a homeopatia se modernizou nos últimos 50 anos. E existem medicações que daí é um outro braço da homeopatia, que chama homotoxicologia, que acredita que todas as doenças são reações do corpo a toxinas, sejam externas, né, que a gente tem da poluição ambiental, dos químicos que a gente tem contato, sejam toxinas internas que o nosso próprio corpo produz, principalmente toxinas emocionais. Está provado por estudos que as emoções causam dentro do corpo moléculas físicas que vão desregular nosso metabolismo. Então, as doenças seriam uma reação a isso. E dentro dessa linha nova de homeopatia, homotoxicologia, a gente tem medicamentos que são extremamente eficazes. Desde pomadas para queimadura, que você vê, você começa a passar, meia hora depois já não tem nem a bolha, a pele já se refaz. Então, assim, a gente tem grandes avanços nessa área para provar que, primeiro, a homeopatia de fato funciona e quando ela está bem indicada, o remédio é o correto, ela funciona rapidamente. Então, isso é importante porque às vezes tem todo esse estigma da demora e de que primeiro o paciente piora. Então, realmente, a gente ajustando isso consegue minimizar bem esses impactos. Doutor, o senhor disse há pouco tempo para a própria Maria aqui que a homeopatia hoje cura todos os tipos de doença, vai tratar todos os tipos de doença. E quando a gente está falando em doenças crônicas, caso de câncer, a própria AIDS, como que é a relação da homeopatia com essas patologias? Perfeito. A gente em medicina, às vezes, fala cura, a gente gostaria muito de falar de cura, né? Muitas vezes a gente tem controle de algumas doenças, né? Mas a homeopatia, certamente, ela tem indicação para tratamento de qualquer paciente. No câncer, hoje a gente sabe que o câncer é uma doença da imunidade, é uma doença imunológica. Então, existem vários medicamentos homeopáticos para melhorar a imunidade do paciente. Tanto questão da AIDS, e coisas aparentemente mais simples. Então, por exemplo, uma criança, uma pessoa que sempre está gripada,
né? Por que ela sempre tem manifestações respiratórias? Você precisa mexer com a imunidade dessa pessoa. E a medicina moderna ainda não avançou a ponto de a gente ter uma medicação para dar e falar, não, essa medicação vai aumentar a sua imunidade, essa medicação vai aumentar a sua energia. Então, as medicinas ditas alternativas, então aí você tem homeopatia, própria fitoterapia, acupuntura, elas conseguem trabalhar esses temas de forma melhor do que a medicina moderna. Quem sabe daqui a 100, 200 anos a medicina que a gente tem tradicional também um avança. paciente com câncer, um paciente com AIDS, outra doença crônica, ele não abandona o tratamento dele, Exato. mas ele recorre também à homeopatia. Exato. Dessa forma que deve ser, é isso? Exato. Na minha visão, tem outros médicos que pensam de outra forma. Na minha visão, tudo deve ser integrado, né? A gente não pode pensar, a homeopatia foi desenvolvida há 200 anos atrás. Então, há 200 anos atrás era um outro mundo, né? A gente está num mundo moderno que você tem medicações modernas, técnicas de exame, de tratamento. Então, por que não aproveitar disso? E também por que não aproveitar da sabedoria antiga, né, das medicinas mais antigas, milenares, para tratar junto o paciente. E precisa saber combinar. Também não adianta nada você só administrar uma medicação homeopática sem entender se o paciente está com câncer, né, que tipo de quimioterapia ele está fazendo, que tipo de tratamento. Então, precisa fazer bem essa sintonia fina para que as coisas funcionem harmonicamente. Doutor, hoje em dia a homeopatia ela é feita o quê? Em laboratório? Onde que se faz o comprimido e tudo? Porque eu quando era mais nova, não sei se ainda existem hoje essas casas que vendem Farmácias homeopáticas. homeopáticas, inclusive. né? Com esse próprio Mas, título. por né? exemplo, o senhor receita dessas farmácias ou manda fazer? Como que é isso? São dois tipos. Você tem as farmácias de manipulação, que podem fazer medicamentos homeopáticos ou não, né? Tem farmácias de manipulação que só fazem medicações tradicionais. E você tem indústrias farmacêuticas, na França e na Alemanha, principalmente, que produzem em escala industrial homeopatia, como qualquer linha de medicamento que você tem, né? de outras medicações comuns no mercado. Então, a gente tem essas duas formas. Você pode mandar fazer homeopatia, como você pode mandar fazer uma medicação para o paciente numa farmácia de manipulação, ou você pode comprar medicações já prontas de laboratórios, principalmente europeus, que mais vendem essa... Tá, mas nesse caso, então, o paciente ele passa por um médico ou ele pode comprar direto no balcão da farmácia? Os dois? Os dois. Na França e na Alemanha é muito comum o paciente ir até a farmácia. Já são medicações que chamam-se OTC, né, que não precisam de prescrição, algumas delas. Então ele vai lá e compra, porque existe a cultura nesses países, né, de tratamento dessa forma, com homeopatia, fitoterapia. Aqui no Brasil é menos comum, mas é muito comum, por exemplo, que não é exatamente homeopatia, o paciente ir na farmácia e pedir uma loção de arnica, né, que é uma fitoterapia, não é uma homeopatia. Existem muitos medicamentos que são vendidos sem receita aqui no Brasil também, de 30, 20 anos para cá, de alguns laboratórios, que você pode comprar sem receita. Mas a ideia, como qualquer tratamento, é que passe por um profissional de saúde habilitado para ele dizer, olha, realmente essa medicação é conveniente para você tomar, ela pode ser administrada junto com outro, enfim. Então, mas existem essas duas formas. Existem medicamentos de venda livre e medicamentos com venda por receita médica. O público em geral, o povo, falando assim, dessa forma, eles não têm acesso à homeopatia, né? É muito difícil. É muito difícil. Infelizmente, o que a gente vê das medicinas naturais é que ainda são muito elitizadas no país. Aqui na Prefeitura de São Paulo e algumas outras cidades, já começou a haver profissionais, acupunturistas, médicos homeopatas, começou a abrir um pouco na rede de saúde pública. Mas é elitizado pelo custo, doutor? O custo Acredito não é alto. que não é alto. Mas o que acontece? Para você passar num médico homeopata, num médico fitoterapeuta, normalmente são médicos que têm um custo elevado. Por quê? Porque ainda é uma medicina elitizada. Quer dizer, não está no convênio, inclusive. Até está no convênio, mas são poucos médicos e não é a maioria. A maioria realmente atende no ambiente privado e acaba sendo uma medicina mais elitizada. Então, uma coisa interessante que eu acho que os governos estão começando a fazer
realmente abrir isso para a população. Mas ainda a gente vai Agora fica um alerta. Porque da deve ser mesma- difícil também se especializar, né? É uma outra especialização. O alerta que eu quero fazer é o mesmo alerta que a gente faz quando a gente discute fitoterapia. Em muitas praças públicas, eu já ouvi pessoas gritando: é um medicamento fitoterápico, é um medicamento homeopático, e a gente não sabe a procedência disso, né, doutor? Sim, existe isso também. Se cruza muito com a medicina popular, né? Então, aqui no Brasil, a gente tem muito as garrafadas, né? Isso principalmente no Nordeste. Eu não sei se Por aí mesmo. vocês conhecem, ou no Norte, né? Lá em Belém do Pará, por exemplo. E então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado no seguinte sentido. A fitoterapia, que é o mais comum da prática da medicina popular no Brasil, ela tem efeitos colaterais como outras medicações. A homeopatia é uma coisa um pouco distinta. A homeopatia é uma medicina, você pode chamar de ultradiluída, de doses mínimas, e que daí você teria um efeito colateral muito menor. Então, essa questão da procedência, quando a gente vê na medicina natural, nas feiras, as garrafadas, né, os chás, as pessoas têm que tomar muito cuidado porque isso pode ser efetivo, mas também pode causar muitos efeitos colaterais. Perfeito, doutor. Obrigado. É isso aí. Eu que Bom, muito agradeço. obrigada pela entrevista. Obrigado. Acho que a gente esclareceu todas as dúvidas Esclarecemos, sobre sem dúvida alguma. homeopatia. Eu acho que eu vou praticar, viu? Eu vou entrar nessa. É, Tá isso bom, aí, vai ser um tem que prazer. praticar mesmo. Se você ainda tiver alguma pergunta, pode mandar para o nosso e-mail, tudoposso@redefamilia.com.br. Nós encaminhamos para o doutor Rodrigo. Obrigada de novo pela entrevista. A gente vai fazer um intervalo bem rápido e já voltamos. Já, já.